Esse é o Ministério Graça e Apostolado em Vigiar, Manaus. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento. Obrigado, Senhor. Já declaro os anjos ministrando o perfeito entendimento, Senhor, para aqueles que são eleitos, escolhidos e predestinados a receberem, Senhor, o perfeito entendimento, a direção de Deus, em nome de Jesus, e esse o ressuscitado, segundo a tua vontade, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, e esse o ressuscitasse. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós temos aqui um tema sobre cristão carnal e o cristão espiritual. Nós vamos ver dois tipos de cristão carnal, né? Existe o cristão carnal que ele anda por vista, e existe o cristão carnal que anda nas obras da carne, né? São outros tipos de cristão, né? E o cristão espiritual. Então vamos falar um pouco sobre esses dois tipos de cristão. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 49. 1 Coríntios 15, versículo 49. Em Coríntios, né, o apóstolo Paulo fala muito sobre esse assunto. Primeira Coríntios 15, versículo 49. E assim como trouxe a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então aqui Paulo está falando uma alusão de duas imagens, né? Uma imagem terrena e uma imagem espiritual. Ou seja, a imagem do terreno, assim também traremos também a imagem do celestial. Ou seja, nós precisamos trazer essa imagem espiritual para a nossa vida, porque nós temos uma natureza terrena e temos também uma natureza espiritual. Então, a nossa natureza espiritual, ela precisa dominar a natureza terrena, né? Que ela é uma terrena, ela é carnal, porque nós estamos revestidos em carne, nós somos anjos revestidos em carne. Um outro versículo que o apóstolo Paulo também fala do assunto é em 2 Coríntios, agora é o 13, o versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, não é que já estáis reprovados. Então aqui o apóstolo Paulo exorta a igreja a examinar se realmente permanece na fé. Porque, amados, como eu falei, existe o cristão carnal que está na obra da carne, e existe o cristão carnal que anda por vista, não está andando por fé, está segundo as coisas do mundo, do dia a dia, né, dos embaraços. Então aqui o apóstolo Paulo exorta a igreja, né, de Cristo examinar se realmente permanece na fé, ou seja, provai-vos, aqui na parte B, provai-vos a vós mesmos, ou seja, nós devemos provar a nós mesmos, ou seja, nós chegarmos a uma conclusão, né, de que realmente nós estamos
vivendo uma vida espiritual ou uma vida terrena, ou seja, existe o carnal e existe o que anda por vista. O que anda por vista, ele não está vivendo por fé. É diferente do que vive na carnalidade, né? Que são as obras da carne que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Como eu falei, 2 tipos de cristão carnal. Ainda vamos ver agora Romanos, capítulo 8. Versículo 5 até o 9. Romanos 8, do 5 ao 9. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então aqui é a lógica, né? A lógica do raciocínio, ou seja, a lógica da graça. Os que vivem segundo a carne vão inclinar para as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito também vão inclinar para as coisas do Espírito. E o 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. No 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Então aqui existe uma inimizade, né? Uma inimizade contra Deus, porque na verdade aqui é contra Deus que o apóstolo Paulo está falando. Então a inclinação da carne, ou seja, o cristão carnal, ele está realmente contra a Deus. O cristão carnal, ele é diferente, amado, do bode, porque o bode, ele pode estar na carnalidade, ele pode estar nas obras da carne, ele sempre vai ser bode, ele já está andando para a esquerda realmente, né? Não está no caminho da direita, que são as ovelhas, porque o bode, Jesus falou que colocará à esquerda. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O 9. Porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse versículo, o 9, né, é o versículo que o apóstolo Paulo, ele deixa claro que aquele que não tem o Espírito, esse não é de Cristo. Ou seja, esse é um bode, ele não é uma ovelha. Esse já vive desagradando realmente a Deus. A diferença do cristão que vive na carnalidade, ou cristão carnal, é que ele desagrada, né? Ele está indo contra Deus, ou seja, é uma inimizade contra a Deus. Vamos ver em 1 Coríntios ainda. 1 Coríntios, agora vamos para o capítulo 2, o versículo é o 14 e o 15. De 1 Coríntios 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui fica claro, amados, que o homem que está vivendo na carnalidade, ou seja, está vivendo por vista, está vivendo a sua vida, não está vivendo por fé, o apóstolo Paulo diz que ele não compreende as coisas de Deus. Porque para se compreender, amado, você precisa
está inclinado para o Espírito, né? Para as coisas espirituais. Não tem como entender a Bíblia, né? Não tem como receber a revelação se não estiver debaixo de um apostolado, se não estiver recebendo o alimento, se não estiver congregando. Glória a Deus pela vida dos eleitos que são escolhidos. E o quinto, que é espiritual, porém discerne bem todas as coisas, e por ele ninguém é discernido. Então aqui Paulo está falando do homem espiritual, ou seja, do crente espiritual, e ele discerne bem as coisas, né? Existem pessoas que entendem, né, perfeitamente, outras que não entendem, mas é uma questão também, amados, não é só uma questão de ser carnal, é uma questão também que precisa buscar, estar se alimentando da palavra de Deus, se alimentando do apostolado, para que esteja inclinado para as coisas de Deus, para receber. Então aqui Paulo, ele está falando do homem natural, que é um homem carnal, e do homem espiritual. Aqui é aquele segundo homem, o cristão, ele é o carnal fraco na fé, né? Ele é um homem que anda por vista, diferente do homem que anda dissolutamente nas obras da carne. Mas ambos não estão vivendo por fé, porque se precisa viver por fé, está inclinado para as coisas espirituais. Aí nós vamos ver aqui, ainda em 1 Coríntios, agora vamos para o capítulo 6. O livro de Coríntios, ele fala muito sobre esse assunto. O capítulo é o 6, o versículo é o 9 e o 10. Primeira Coríntios 6, o 9 e o 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui é diferente do que nós lemos em 1 Coríntios 2, 14 e 15, porque aqui ele está falando do cristão carnal, mas ele é um cristão que está debaixo de orgia. É diferente do homem natural que não está servindo a Deus e não tem entendimento. Mas Paulo também fala que ali ele está sem entendimento e passa a ser também um homem natural, ou seja, um homem carnal, nas coisas terrenas. Ele tem uma mente voltada para as coisas somente terrenas. E Paulo nos exorta a estar buscando as coisas espirituais. O 15. Segunda Coríntios, aliás, o 9 agora é o 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a diferença desses aqui, que Paulo cita aqui, é que eles não vão herdar o reino de Deus. É diferente, amados. Paulo não está falando que perde a salvação. Paulo está falando que não vai herdar o reino de Deus, ou seja, não vai reinar em vida, não vai receber as ministrações dos anjos. É diferente de quando o sistema, ele coloca ali condenação na vida das ovelhas, dizendo que elas vão para o inferno. Em momento algum aqui Paulo está falando que as ovelhas vão para o inferno. Elas não vão herdar o reino de Deus, ou seja, não vão receber ministração de anjos, ou seja, como o Marcos Gomes fala, vai se lascar na vida, ou seja, não tem como uma pessoa que vive nas obras da carne, ela prosperar, porque são semeaduras. Então aqui Paulo está falando sobre as obras da carne.
Ainda vamos ler aqui Colossenses, capítulo é o 3. Aí vamos ler do 1 ao 5. Colossenses. Colossenses 3, do 1 ao 5. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A primeira coisa, amados, que Paulo está falando aqui para a sua igreja é: buscai as coisas de cima. Então, o homem natural, ele não busca as coisas de Deus, ou seja, ele não busca as coisas de cima. Então, aqui é uma versão para o homem espiritual. Então, aqui Paulo está exortando a igreja a buscar as coisas de cima, ou seja, pegai as coisas de cima, desfrutai das coisas de cima, das ministrações de anjos, né? As bênçãos espirituais. Nós podemos buscar as coisas que são de cima. A parte do 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo, né? Uma característica do homem espiritual ou do crente espiritual é pensar nas coisas de cima, né? Porque a nossa cabeça, ela viaja, né? A gente planeja uma viagem, né? Os irmãos planejam viajar. Eu também estou planejando viajar no mês de junho. Eu vou para São Paulo, no seminário da MGA. Então, assim, o meu corpo vai viajar. Então, a minha mente, ela planeja. E nós temos que pensar nas coisas de cima e não nas terrenas. Ou seja, nós temos que nos programar, nos planejar. Porque a cada dia, Márcio, nós temos realmente uma luta, né? Nós temos muitas coisas que nós passamos aqui na Terra. E nós precisamos verdadeiramente estar pensando nas coisas de cima. Porque muitas pessoas que têm ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todos esses problemas, né? Eu falo isso porque eu já passei por isso. Tem mais de 5 anos, mais ou menos, não, tem mais de 6 anos, mais ou menos, que eu passei por isso. Então, quando a pessoa está desorientada, amado, ela não pensa nas coisas de cima, ela não pensa porque a mente dela está só nas coisas terrenas. Nesse momento, é um cristão carnal. Quando a nossa mente está embaraçada com as coisas concernentes terrenas, ela passa a ser um cristão carnal, um cristão natural, ou seja, o homem natural, que ele não discerne bem, né, não consegue entender. Então, primeira coisa, no versículo 1, buscai as coisas de cima. A segunda coisa, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque imagine, eu estou fazendo fisioterapia, estou construindo a minha casa para morar lá em cima, e essa semana a fisioterapeuta falou que a cada descida da escada é um desgaste do meu joelho. Então, quer dizer, é para te colocar para baixo, é para te desistir, né? Mas nós vivemos por fé, pensando nas coisas de cima. Nós temos que o quê? Pegar as coisas de cima. Porque se nós formos pensar nas coisas terrenas, é uma coisa em cima da outra. Por isso que nós temos que pensar nas coisas de cima. O 3. Pois morreres e a nossa vida está oculta com Cristo. O 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. O 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena.
a prostituição, a impureza, a paixão vil, o desejo, a avareza, que é a idolatria. Então, amados, nós vivemos em graça, né? Mas Paulo fala sobre a colheita também das coisas concernentes às coisas carnais, as coisas também terrenas, né? E nós temos que realmente buscar as coisas de Deus, pensar nas coisas que realmente são de cima e não nas terrenas, nas carnais. Vamos ler ainda mais uns 2 versículos. 1 Coríntios, o capítulo é o 14, o versículo é o 20. Primeira Coríntios 14, do 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando do homem natural como menino, né? Ele está tratando como um menino que não tem entendimento. Porque a criança, ela não tem entendimento que tem um adulto. Ou seja, um adulto é um homem espiritual, um homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui ele está falando do homem natural como um menino, ou seja, um homem carnal. Não sejais meninos no entendimento, porque é menino no entendimento, não consegue entender e discernir. Mas sedes menino na malícia e adultos no entendimento. Aqui Paulo está nos exortando mais uma vez a nós sermos adultos no entendimento, ou seja, pensarmos nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Agora nós vamos ver em Mateus o que Jesus falou com relação Mateus, vamos ver o capítulo é o 6, do versículo 19 até o 21. Mateus 6, 19 até o 21. Aqui é Jesus falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui Jesus estava exortando, os discípulos, porque aqui ainda não era a igreja, aqui ainda é o livro histórico. Ele estava exortando a igreja, a não ajuntar tesouros, aonde a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Não é literalmente para você não construir uma boa casa, você ter um carro, você ter as coisas. É na questão de você só pensar nas coisas terrenas, só pensar nas coisas carnais, e sim ter um tesouro no céu, onde a traça não corrói, nem a ferrugem. No 21, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então é uma reflexão que o apóstolo Paulo falou através do apostolado, e também Jesus fala aqui no livro histórico
que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Que o nosso coração esteja voltado, amados, para as coisas realmente de Deus, envolvidos com as coisas de Deus, porque o homem natural, ele não quer realmente estar voltado e nem envolvido com as coisas de Deus, porque para que nós possamos estar envolvidos, existe um esforço. É tipo para você trabalhar, para você ter uma casa, você tem que trabalhar, existe um esforço. Então, para você crescer em graça, no conhecimento, exige um esforço, né? Os irmãos estiveram hoje conosco, né? E houve um esforço também da parte, né, dos irmãos, com certeza. Então, estamos no caminho certo e que nós possamos estar buscando, amados, esse tesouro que realmente agrada a Deus e não desagradar a Deus. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos reunidos aqui no Ministério MGA Manaus, né? Aqui para os amados via Facebook. Nós estamos localizados na rua São João do Paraíso, antiga rua 33, número 20, na quadra 59, no bairro Ilha do Vale 2, em Manaus, Amazonas. Nós nos reunimos aos domingos, às 19 horas,